Olá, meu nome é Gustavo e agora eu vou falar sobre o desenvolvimento do nosso código para análise stride. Bom, dos primeiros passos eu posso falar sobre as importações das bibliotecas que nós utilizamos e também dos secrets que estão carregados no nosso .env. Em seguida, nós temos algumas funções e prompts que nós criamos. A primeira delas é a nossa carregadora de imagem e transforma ela em base 64. Então nós vamos procurar imagens que elas tenham alguns formatos específicos, como .png, .jpg, .jpeg, .gif, .webp, .bmp. Por fim, a gente transforma ela para base 64 e retorna. Em seguida, nós temos também um prompt para a extração de componentes dessa imagem que nós geramos aí em cima, onde nós no primeiro parágrafo damos o contexto e na seguinte nós falamos sobre cada componente tem que ser fornecido alguma coisa, como o nome, então seja ela um API Gateway, banco de dados PostgreSQL, o tipo dela, ou seja, a categoria, se é um usuário, um cliente, um web service, load balance, enfim. O provedor, se for, por exemplo, da Azure, do Google Cloud Run, AWS, e a descrição, uma breve descrição do qual que é o papel desse componente na arquitetura. E as conexões, que seria a lista de outros componentes no qual ela se conecta. Então, seria como o dado está fluindo. É importante também que a gente pediu para que IA retornasse em um formato JSON válido, seguindo exatamente a estrutura que nós fornecemos para que assim seja possível a gente utilizar de uma forma previsível o retorno da IA. Então a gente precisava exatamente das informações que a gente trouxe em cima, só que seguisse o formato de um JSON. E aí então nós seguimos para a próxima função, que é a extração de componentes, onde no qual nós vamos utilizar uma função e o prompt. A função de extração de imagem e o prompt, no qual nós estamos utilizando a imagem extraída acima para poder fazer a análise de componente. E aí aqui ele tem todo o retorno depois da IA analisar e nós fazemos uma validação também, onde a gente tenta carregar isso para JSON. Caso dê erro, não conseguiu fazer, a IA não retornou um JSON válido para a gente, e a gente tenta reparar isso. Em seguida, nós temos agora um prompt de análise stride. Nós novamente damos todo o contexto para ele, que ele é um especialista de sênior de cibersegurança, especializado em modelagem de ameaças. E aí, dado as informações acima, como componentes da arquitetura que nós capturamos e o resumo da arquitetura, para cada componente, é necessário fazer uma análise stride, onde a gente vai ter as informações lá de spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege, que está descrito o que cada um quer dizer. E para cada ameaça encontrada, a gente precisa que ele forneça a descrição da ameaça em específico, a severidade dela, se ela é uma severidade muito alta, se ela é média, baixa, ou se ela é extremamente crítica e que deve ser erradicada, o nosso ponto focal que deve ser trabalhado. As vulnerabilidades específicas que habilitam as ameaças identificadas e as contramedidas necessárias a serem tomadas para eliminar essas ameaças. A gente também pede para que ela retorne em formato JSON, para que a gente assim possa ter o controle sobre como que a informação está sendo retornada. Em seguida, a gente tem a nossa função de análise stride, que vai chamar o prompt e a gente vai dar todas as informações que nós captamos anteriormente a todos os passos anteriores ao que está no nosso prompt. E a gente também, obviamente, faz uma validação se o JSON gerado é um JSON que nós consideramos como válido. Aqui a gente tem um dicionário que vai transformar a nossa severidade para emojis. E nós geramos um reporte. Com isso, a gente vai ter todos os passos anteriores de geração de relatório, geração de análise stride, só que aqui a gente vai estar montando só um reportezinho para que seja mais amigável e mais fácil de ser lido. Então, nela a gente vai ter todo o título, a gente vai ter a data onde isso foi feito, os componentes, o sumário da arquitetura, a análise stride, tudo descrito da forma dos riscos e o que deve ser feito. Então, por exemplo, em seguida nós vamos apresentar
o relatório Stride, quando foi gerado, o diagrama de origem, então qual foi a imagem utilizada, nível de risco geral de tudo. E aí a gente vai ter em seguida todas as explicações da arquitetura, do data flow, da análise strides em si, a matriz de risco e no rodapé explicando que esse é um relatório gerado automaticamente por IA. Bom, por fim, nós temos também a nossa função main, obviamente, para chamar todas as funções anteriores que eu estava explicando agora. Dela vai construir todas as lógicas de chamada. Como o código estava construído de uma forma bem linear, onde cada função acima, cada função abaixo usava algo da função acima, o código da main seguiu algo aos mesmos passos. A diferença é que nós puxamos algumas informações, por exemplo, chave da LLM que nós utilizamos. Aí aqui ó, nós inicializamos a LLM, aí a gente carrega a primeira imagem, como a gente falou lá em cima, fazemos a extração dos componentes, fazemos toda a análise stride e aí a gente gera o reporte final. Bom, espero que vocês tenham gostado. O nosso código é esse e ficamos por aqui. Muito obrigado a todos.